Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender do horário que você está me assistindo aí. Hoje eu estou aqui para tecer alguns comentários sobre a lei de abuso de autoridade, tá? Lei do abuso de autoridade, na verdade, né? A lei 13.869, né, de 2019, tá? Não é já mais uma lei tão nova, né? Se a gente considerar aí a rotatividade de leis que vão surgindo, né? Então já é uma lei não tão nova, tá? Eu vou comentar aqui alguns artigos da lei que eu reputo necessários, né? Que eu reputo importantes para o agente da segurança pública que está lá na ponta entender e saber do teor deles, tá? Porque impactam diretamente na atividade, ao meu julgamento, né? Impactam diretamente na atividade do policial militar, do guarda municipal, do policial civil, né? Do delegado de polícia, do PRF, do PF, tá? Então, são artigos que vão impactar diretamente na atividade desses agentes da segurança pública, tá? Mas a lei como um todo, ela aplica-se a qualquer autoridade, tá? Então, a gente vai ver aqui a definição do agente público para a lei, né? Então, a lei aplica-se ao promotor de justiça, a lei aplica-se a pessoas que ocupam um cargo político, por exemplo, a lei se aplica a juízes, né, a desembargadores, ministros, né? Então é uma lei que abrange todos esses agentes aí, beleza? Então vamos começar lá. Deixa eu só pôr aqui um marca-texto para ficar mais fácil a marcação das frases e dos pontos que eu achar necessário, né? Então vamos passar aqui. Aqui é uma apresentação, né? Para quem não está inscrito no canal ainda, para quem está chegando agora aí, meu nome é Felipe, tá? Eu sou advogado, sou especialista em direito militar e processo penal militar e sou também especialista em direito público, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Então a gente precisa traçar primeiramente alguns preceitos básicos, tá? Da lei de abuso de autoridade, tá? A lei é o seguinte: a lei exige, para que seja configurado o crime de abuso, né, de autoridade, ela exige a finalidade específica, tá? Que a gente chama de, ou mais conhecido também como dolo específico, beleza? Então só vai haver o crime de abuso de autoridade se aquele agente, aquele policial, vou usar o exemplo do policial ou do guarda municipal, porque basicamente é para quem se destina pelo menos os pontos que eu elenquei aqui como importantes, né? Então, o policial militar só vai cometer o crime de abuso de autoridade se ele praticar essa conduta, né, descrita aqui na lei, com a finalidade específica de prejudicar outrem, tá? Ou seja, prejudicar outra pessoa, tá? Se beneficiar, né, beneficiar a si, ou beneficiar terceiro, tá? Se ele tentar beneficiar terceiro também, ou por mero capricho ou satisfação pessoal, tá? Aqui que tá o ponto, beleza? Muito se falou sobre a lei de abuso de autoridade, dizendo, agora tudo vai ser abuso, qualquer coisa pode ser abuso, os crimes são muito abrangentes e tal, mas se você analisar essa disposição aqui que já está no primeiro artigo da lei, no artigo 1º, parágrafo 1º, diz lá que você tem que praticar, ou a gente tem que praticar as condutas nessas circunstâncias aqui, né? Você vai ver que a aplicabilidade prática dessa lei é praticamente zero, nula, né? Porque como é que você vai conseguir comprovar isso daqui na prática, né? Como é que você vai conseguir comprovar que o policial militar praticou aquela conduta por mero capricho, por mera satisfação pessoal, né? Ou com uma finalidade específica de prejudicar a pessoa, certo? Então, na prática, ela é pouco efetiva, tá? A lei e a aplicação dela você vai ver bem pouco assim, tá bom? Porque necessita dessa finalidade específica, tá? Outro ponto importante também é falar sobre a divergência, tá? Então aqui, ó, a divergência na interpretação, tá? Não gera o crime de abuso de autoridade, tá? Então não existe crime de hermenêutica, beleza? Se o agente policial faz uma interpretação da lei e o autuado lá, o preso, o flagranteado, faz outra interpretação da lei, tá? Se ele faz uma interpretação diversa daquela que o policial faz, então não há que se falar, tá, em crime de abuso de autoridade. Aquela pessoa não pode alegar, não, você está abusando da autoridade porque a lei não fala isso. Não é bem assim, tá?
Então, essa divergência de ideias, essa divergência de interpretações do que o artigo da lei vai falar, não por si só não gera o abuso, tá? Tem que estar dentro das circunstâncias aqui do prejudicar o outro, em beneficiar a si próprio. Então, todos esses pontos que já foram debatidos. Beleza? Outro ponto importante, outra premissa importante, é a questão da independência das esferas, tá? Então, as esferas, elas são independentes. Você vai sofrer um processo por o crime de abuso de autoridade, independentemente da infração disciplinar ou de qualquer falta cívica que possa ocorrer, tá bom? Então a esfera vai correr separado. Se junto com esse crime de abuso de autoridade, por exemplo, um militar, né, praticou ali também uma infração disciplinar, né, administrativa, disciplinar, então ele vai responder pela administrativa, disciplinar e vai responder pelo crime de abuso. Pelas duas vão correr ali paralelamente, beleza? Uma não depende da outra, tá? Mas é um ponto importante. A gente vai ver lá no artigo 6º, no artigo 7º, que dispõe da lei, né, de abuso de autoridade, que dispõe sobre essas questões. A gente vai ver lá que se na ação penal, né, de abuso de autoridade ficar sedimentado, né, ficar decidido sobre a existência e sobre a autoria do fato, tá? Sobre a existência e a autoria do fato, essas questões, né, de existência e autoria do fato não podem ser discutidas na esfera administrativa, tá bom? Então, se lá na esfera penal, né, na apuração do crime de abuso de autoridade, ficar decidido que o fato existiu e ficar decidido que o autor do fato é o fulano de tal, esse fulano de tal, na esfera administrativa, no recurso administrativo, por exemplo, não pode alegar, não pode suscitar essa alegação de que o fato não existiu e de que ele não é autor do fato. Tá bom? Porque já ficou devidamente decidido isso na esfera penal, tá? Outro ponto importante também, se na esfera penal ficar resolvido o mérito quanto estado de necessidade, se isso aconteceu em estado de necessidade, se aconteceu em legítima defesa, essas questões do abuso de autoridade, lá na esfera administrativa não há que se falar aí em punição também, tá bom? Então uma compensa a outra. Tá? Então, se na apuração do crime de abuso de autoridade ficar decidido lá o mérito que você cometeu aquele crime de abuso de autoridade em estado de necessidade, por exemplo, na esfera administrativa você não vai poder ser punido, tá? Por isso, porque houve uma resolução de mérito nesse ponto na esfera penal. Beleza? Então, isso quer dizer a independência das esferas, né? Ela é relativa porque nesses casos específicos, né? Que eu comentei agora, ela vai ter uma ligação, beleza? Então vamos para o próximo. Tá, então o que a lei define já? O que é o agente público, tá? Que é o cara que pratica, o agente público é o agente ativo, o sujeito ativo, né, do crime de abuso de autoridade. Quem que é o agente público para a lei? É o servidor ou não, tá? Então ele pode ser servidor ou não, que no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-las abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então aquele servidor que abusa do poder que foi atribuído a ele, tá? No exercício da função dele ou a pretexto de exercê-la, tá? Ou em razão da função que ele está exercendo. Beleza? Então, a lei lá fala quem que pode ser? Promotor de justiça, juiz, mas não só esses, né? Ela dá um rol de exemplos de pessoas, né? Policial militar e tal. Essas pessoas podem ser consideradas como autoridades para fins da lei, tá bom? O abuso de autoridade como crime militar, tá? Então, a gente sabe, já tem pacificado isso desde 2017, tá? Que os crimes que estão previstos na legislação penal comum são considerados também crimes militares, tá? Para todos os efeitos, desde que eles se enquadrem, né, lá nas hipóteses do artigo 9º, tá? Artigo 9º do Código Penal Militar, beleza? Então, lá no artigo 9º do Código Penal Militar vai falar lá no inciso 2, né? Inciso 2 do artigo 9º. São crimes militares também, os previstos na legislação penal comum, tá? E os previstos na legislação militar, tá? Então, lá diz o seguinte, por exemplo, se a gente pegar lá o artigo 9º, inciso 2, a linha C do Código Penal Militar, tá? Lá vai dizer que pratica crime militar aquele militar da ativa, né? Que pratica uma conduta criminosa, um crime definido em lei, contra um civil, contra um militar reformado, contra um militar de reserva, mesmo que não esteja ali em local sujeito à administração militar, tá bom? Então,
O policial militar, por exemplo, que pratica o crime de abuso de autoridade, tá, contra um civil, ele vai responder na justiça militar, porque ele é um militar da ativa, né, e vai estar dentro das hipóteses lá do artigo 9º. Beleza? Ele tem que enquadrar dentro das hipóteses do artigo 9º do Código Penal Militar. Então ele vai cometer esse crime militar e vai ser julgado pela justiça militar, tá? Quem apura? É a Polícia Judiciária Militar. Beleza? Então vai ser designado ali um oficial da ativa para conduzir o inquérito policial militar, né? A denúncia vai ser pelo promotor de justiça militar, né? A justiça militar que vai fazer o julgamento, tá? Segue o baile, toca o baile comum, né? De praxe, né? Então é a justiça militar que vai fazer esse julgamento, beleza? Então, quais são os efeitos da condenação, tá? Efeitos da condenação. Para quem é primário, tá? Aqui eu tô falando de efeito, não tô falando de pena, tá? Cada crime tem a sua pena. E além das penas combinadas a cada crime, existem os efeitos que é para todos os crimes, tá? Então, para todos os crimes tem esse efeito. Se você é primário, tá? Você vai ter que tornar certa a obrigação de indenizar, beleza? Os danos causados. Desde que o ofendido requeira isso ao juiz, e o juiz vai fixar na sentença. Então, se o ofendido requerer aí, indenização pela ofensa que ele sofreu ali nesse crime do abuso, você vai ter que ter a obrigação de indenizar ele num valor que o juiz vai fixar na sentença. Beleza? Esse é um efeito da condenação, tá? Outro efeito da condenação, tá? Outros dois efeitos, na verdade, que não são automáticos, tá? Esse efeito aqui, se o cara pediu, tá? Indenização, o juiz vai ter que fixar e você vai ter que pagar, beleza? Os outros dois efeitos é em caso de reincidência específica. Então, se você é um reincidente específico em crime de abuso de autoridade, ou seja, você já foi condenado em um crime de abuso de autoridade e agora está cometendo outro crime, tá? Na condenação desse segundo crime, o juiz vai analisar um desses outros dois efeitos aqui, tá? Ele pode declarar sua inabilitação para o exercício do cargo, tá? De 1 a 5 anos. Então você vai ficar inabilitado, você não vai poder exercer esse cargo aí, ou mandato ou função pública, pode ser de 1 a 5 anos, tá? Beleza? Esse é um outro efeito, tá? O terceiro efeito aqui seria a perda do cargo, tá? A perda do cargo, ou do mandado, ou da função. Beleza? O que vai determinar aqui? É o juiz, tá? O juiz vai pegar esse caso concreto, o seu caso, e vai ponderar. Ele vai olhar aquele policial militar, aquele guarda municipal, aquele policial civil, aquele delegado de polícia, vai olhar e falar assim, não, o cara é reincidente aqui, ó, ele já cometeu 3 crimes de abuso de autoridade aqui. O que é proporcional para ele aqui? Ficar inabilitado para o cargo ou perder o cargo já? Tá? Aí ele vai fazer essa análise na hora da sentença e vai fundamentar e vai decretar aí o efeito, beleza? Antes, na lei anterior, né, essa lei antes da lei de 2019, que era uma lei de 1965, esse efeito aqui era automático, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, não automáticos, porque a partir da lei de 2019, eles se tornaram não automáticos, significa que o juiz vai analisar caso a caso, tá? Antes eles eram automáticos, então foi condenado na lei, perde o cargo, né? Já era um efeito automático da condenação. E agora ele não é mais automático. Então nesse ponto a lei deu uma recuada, né? Melhorou, vamos dizer assim. Nesse ponto ela deu uma ajudada aí pro pessoal para não se tornar essa perda do cargo, a inabilitação, um efeito automático. Beleza? Outro ponto, que as penas, tá, podem ser substituídas por restritivo de direito. Beleza? A gente vai ver o seguinte. Você vai ver que os crimes aqui, a gente vai analisar os crimes, tá? Quando que uma pena pode ser substituída, tá? Ou por restritivo de direito? Quando a pena é aplicada, aquele caso concreto, né, for inferior a 4 anos. Então, o camarada lá, o policial militar, por exemplo, né, vamos usar sempre esse exemplo aí, mas leia-se o agente público, né, for condenado ali com uma pena inferior a 4 anos, ele vai ter o direito a substituir essa pena por uma restritiva de direitos ou 2 restritivas de direitos, tá bom? Então essa é um caso. Vocês vão ver que na prática toda lei pode ser substituída, tá? Porque não tem nenhum crime da lei de abuso de autoridade que tenha pena maior do que 4 anos, tá? A não ser, lógico, que você some 2 crimes, né? Cometeu 2 crimes juntos, aí somando as penas deu mais que 4 anos. Aí, meu amigo, aí não tem jeito, tá? Daí não dá para substituir, você vai ter que cumprir a pena. Mas se você cometer um crime só, a pena máxima, a combinada a ele é 4 anos, tá? Todos os crimes, nenhum deles da lei, tá? Nenhum crime da lei de abuso de autoridade tem pena maior do que 4 anos.
Beleza? Então, praticamente, todos vão poder ser substituídos aí, desde que cometidos isoladamente, tá? Se cometeu um ou dois ou mais, aí soma as penas e, infelizmente, você não vai conseguir. Tá bom? Então, quais são as penas, né? Podem ser substituídas. Ela pode ser substituída por prestação de serviço à comunidade, tá? Entidade pública, ou a suspensão do exercício do cargo ou da função do mandato, né? Pelo prazo de 1 ano a 6 meses, tá? Com a perda dos vencimentos e das vantagens, tá? Então vai ficar afastado ali sem poder receber, né? De 1 a 6 meses, tá bom? A pena pode também ser substituída por isso, beleza? O próximo slide lá. Uso de algemas, tá? Uso de algemas. Aqui eu vou fazer um apanhado geral, tá? Porque o uso de algemas, ele estava no projeto inicial da lei, tá? Do abuso de autoridade, ele foi retirado. Lá no projeto inicial tinha um crime que criminalizava o uso de algemas, o uso indiscriminado de algemas, tá bom? Mas na atual lei, nessa lei que foi sancionada, não existe nenhum crime de abuso por uso de algemas, tá bom? Então essa foi uma coisa que foi pintada e bordada aí também pela mídia e por muitas pessoas que não tinham informação completa, dizendo que usar algema agora é abusar da autoridade. Não, tá? No crime, na lei do crime de abuso de autoridade, não existe nenhum artigo que penalize o uso de algema. Inclusive, o uso de algema ele é permitido, tá? Então é importante entender isso. Ele não é proibido o uso de algemas. Você pode usar algema. Você, policial, guarda municipal, você pode usar algema. E em certas situações você até deve usar algema, tá bom? Mas há algumas exceções, né? A lei disponibiliza ali um rol de exceções aí para quando você deve usar, tá? Então o uso de algemas é permissivo em determinadas situações, tá? Então o que prevê lá? Então o uso de algemas é previsto no Código Penal, no Código de Processo Penal, tá? Que ele fala no seu artigo 292 lá. Diz assim: se houver, ainda que for por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou vencer a resistência do que tudo lavrará auto subscrito também por 2 testemunhas, tá? Então usar dos meios necessários, leia-se aqui algema, tá? Então se a pessoa está resistindo, tá difícil ali de fazer a prisão, pode usar algema, tá? O Código de Processo Penal Militar também disciplina o uso de algemas, tá? Diz lá no artigo 234, mais especificamente no parágrafo 1º. O emprego de uso de algemas deve ser evitado, tá? Ou seja, ele é permitido, deve ser evitado, deve ser usado como exceção, desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da parte do preso. E de modo algum será permitido nos presos que se refere ao artigo 242, tá? Então o Código de Processo Penal Militar também permite o uso de algemas, tá? Ele só não é permitido o uso de algemas no caso dos presos, né? Previstos no artigo 242. Aí eu até coloquei aqui, ó, presos especiais. Quem são as pessoas? Os oficiais, ministros de Estado, parlamentares, né? Tem um rol lá no artigo 242, tem um rol de sujeitos lá que não podem, né, que são considerados presos especiais e não podem ser algemados, tá? Então, por exemplo, um oficial, né, seja das Forças Armadas ou da Polícia Militar, ele não vai ser algemado, ele não pode ser algemado, por expressa previsão aqui do artigo 234 do Código de Processo Penal Militar. Beleza? Então, digamos que um oficial aí cometeu uma infração, um delito. Ele vai ter que ser conduzido ali para o batalhão, né, para a Polícia Judiciária Militar fazer a apuração do crime. Ele não pode ser algemado, tá? Ele tem que ser conduzido sem algema. Beleza? Próximo passo. Aqui a súmula vinculante, tá? É uma súmula que o pessoal da Segurança Pública até careca de saber, tá? Mas eu fiz um esqueminha aqui, ó. Então a súmula vinculante, ela diz o seguinte: é lícito o uso de algemas. Então você pode usar as algemas, é lícito, tá? Desde que seja contra a resistência, né? Ou quando tiver fundado receio de fuga da pessoa, daquele preso, ou perigo à integridade física própria, né, do próprio agente, ou alheia por parte do preso ou de terceiros, tá? Então, o uso de algemas ele pode ser usado para garantir a integridade física do próprio preso, do policial, né, que está fazendo a condução, ou dos policiais, e de terceiros que estão ali em volta, em torno, tá? Então, o cara tá no locão de droga lá, tá chutando tudo, quebrando tudo, você pode fazer uso de algemas para poder conter ele e garantir a integridade física de todo mundo, beleza?
Você deve sempre justificar por escrito, tá? Isso é uma exigência. Justifica por escrito. Lavra no boletim de ocorrência. Ah, precisei, o policial militar vai fazer o boletim de ocorrência, precisei usar algema, tá? De acordo com as hipóteses da súmula vinculante número 11, do artigo 292 do Código de Processo Penal, tá? Fundamenta, deixa fundamentadinho que você não vai ter problema, beleza? De preferência, se tiver testemunha lá, que viu o reboliço lá, viu que realmente você precisou usar algema, conseguiram lá, falou, ó, inclusive foi testemunhado e tal, coloca as testemunhas, o Código de Processo Penal Militar determina, né? Que determina não, né? Ele prevê que você coloque aí as testemunhas, tá? Então, se você puder e tiver essa possibilidade, coloque, tá bom? Se você não justificar, se você não fizer essa justificativa, essa fundamentação, você vai incorrer nas faltas disciplinares, cabíveis, ou cíveis ou até penal, tá? Então, sei lá, no momento da algema houve uma lesão corporal ali, né? A gente sabe que a algema aperta um pouco às vezes, quanto mais o cara se mexe, mais ela aperta, né? Então, ali ocorreu uma lesão corporal, você vai poder responder por lesão corporal se você não fizer a fundamentação correta aqui, por que você precisou usar a algema, beleza? Pode gerar aqui a nulidade da prisão, tá? Então, a prisão pode se tornar ilegal, tá bom? Ou o ato processual a que se refere, tá? Aqui a gente vê às vezes na audiência, né, solicitando a anulação do auto de audiência porque o preso permaneceu a audiência inteira algemado, por exemplo, tá? Mas essa hipótese aqui não se aplica muito ao policial, ao guarda municipal, né? Então vamos lá. Agora vamos começar os crimes propriamente ditos, tá? Então o primeiro crime aqui, como eu falei, a lei tem vários crimes, tá? Mas eu separei os que eu achei mais importante aqui para a atividade do policial militar, a atividade do guarda municipal, do policial civil. Beleza? Primeiro crime, constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter o seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro, tá? Detenção de 1 a 4 anos. Então, o crime vai de 1 a 4 anos. Beleza? Sem prejuízo da pena combinada. Importante colocar aqui, ó, sem prejuízo da pena combinada a violência. Então, se desse constrangimento aqui gerou uma lesão corporal, por exemplo, você vai responder pelo abuso, né, e pela lesão corporal. Beleza? As penas vão ser combinadas. Tá? Então, o que é? Constranger. Até pus uma imagem aqui, ó. Né? Obrigar o preso a se beijar, ele abordou duas pessoas ali, obrigar o preso a se beijar, por exemplo, que ocorreu nesse exemplo aqui, é um vídeo, né? Aqui, ó, exibindo tatuagem do cara, então não pode exibir parte do corpo dele, não pode exibir o rosto dele, tá? Não pode fazer exibição, beleza? A gente viu uma pichação, né? Tinha uma onda antigamente aí, já parou, pelo menos até onde eu vi, né? De pichar, né? O policial ou o agente de segurança pública, ele pega o cara pichando, vai lá e picha a cara dele daí, né? Não pode, tá? Crime de abuso de autoridade. Beleza? Ah, pegou o cara, fez um cara beijar o outro, aqui o exemplo, não pode. Crime de abuso de autoridade, tá? Próximo crime. Deixar de se identificar ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião da sua captura ou quando deva fazê-lo durante a detenção na prisão. Beleza? Aqui é a pena menorzinha um pouco, né? Vai de 6 meses a 2 anos, tá? Então aqui é deixar de se identificar, beleza? Observar o policial militar, guarda municipal, qualquer agente de segurança pública tem que olhar suas diretrizes, né? As diretrizes do seu órgão, né? Os policiais militares aí principalmente tem os POPs, né? Que são os procedimentos operacionais padrões. Então o procedimento operacional padrão do seu estado fala o quê? Ah, você ao abordar o indivíduo lá tem que se identificar como policial militar. Observe esses POPs, porque tem alguns POPs que exigem, né? Aí pega essa parte aqui, ó. Ou quando deva fazê-lo durante a detenção à sua prisão. Né? Tem alguns POPs que obrigam não, né? Mas determinam ao policial militar que ele faça a identificação, né? Que ele se identifique ali, ó. Então, se você sair dessa linha aí, você vai poder incorrer no crime de abuso de autoridade, tá? Ah, não, mas eu tenho o SUTACH aqui, né? Bordado aqui com o meu nome, a viatura tá devidamente caracterizada, prefixada, tem um prefixo, eu estou uniformizado, eu tenho que me identificar? Cara, se a pessoa perguntar, mas quem é você? Eu quero saber quem que é você. Tua funcional, se ele pedir, mostra, tá? Eu sei que é chato pra caralho, às vezes você vai pegar um mala aí que vai te encher os pacovar, tá? Você já tá fudido, às vezes de madrugada, sugado,
né, trabalhando, aí vai fazer uma abordagem, o cara fica exigindo o teu funcional. Eu sei que é foda, tá? Mas toma cuidado, tá? Porque alguém do lado ele pode estar filmando, esse cara pode ferrar você por causa desse artigo 16 aqui da lei, tá bom? Então, pediu identificação, se identifica. Falando, ó, você é policial civil, vai fazer um mandado de busca e apreensão? Eu sou policial tal, tá? Trabalho na delegacia tal, tô aqui para comprar um mandado de prisão tal, entendeu? Se identifica, não custa nada, tá? Você é policial militar, fez a abordagem, depois que você fez a abordagem, vai precisar conduzir o cara, pegou o cara com maconha, por exemplo, vai precisar conduzir o cara, fala, ó, então é o seguinte, ó, a gente vai conduzir você para delegacia, eu sou policial militar tal, esse aqui é o meu colega fulano de tal, tá? Nós vamos conduzir você para delegacia tal, por isso e por isso aquilo. Cara, show de bola, serviço é um padrão, beleza? Próximo, opa, artigo 20, ó, impedir sem justa causa a entrevista pessoal reservada com o seu advogado. Cara, todo mundo já sabe, o preso tem direito à entrevista com o advogado, tá? O que eu quero destacar nesse ponto aqui? Primeiro vamos ler o parágrafo. Incorre na mesma pena que impede o preso ou réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal reservadamente com seu advogado defensor por prazo razoável antes da audiência. Ah, mas isso aqui é mais para audiência, tá? Então, antes da audiência ali, o preso tem que falar com o advogado, tá? Então, impedir isso pode incorrer em crime de abuso de autoridade. Mas você, policial militar, às vezes você fez a abordagem ali, abordou no próprio momento da abordagem, ele tá na rua, no meio da rua, o advogado já chega junto. Entendeu? Pode acontecer, porque esse preso, tá, às vezes foi abordado, está sendo preso, a mulher dele, ou uma irmã, ou algum parente, já está ligando para o advogado já encosta na ocorrência, tá? Se o advogado encostar na ocorrência, você policial militar, guarda municipal, se o advogado encostar na ocorrência e falar, eu quero falar com o meu cliente, ali na ocorrência, deixa, por favor, deixe isso acontecer, porque você pode cair na hipótese do artigo 20 aqui, no abuso de autoridade, se você impedir essa entrevista, tá? Mas troca uma ideia, o advogado vai chegar e falar, doutor, a gente tá no meio da rua aqui, uma situação de, né, às vezes a segurança da situação não permite, né? Rapidinho, doutor, 1 minuto, 2 minutos, ele vai ser conduzido para a delegacia tal, o senhor conversa com ele lá, entendeu? Mas não vai falar, né? Não existe essa. O advogado chegou, não vai falar só na delegacia, entendeu? Cuidado com essa situação, tá? Porque você pode incorrer num crime de abuso de autoridade facinho, tá? Porque o advogado conhece esse artigo, tá? Beleza? O advogado conhece esse artigo e vai chegar na delegacia e vai registrar um boletim de ocorrência contra você. Beleza? Então você vai chegar com o preso lá e já vai ter que assinar um BO lá na delegacia, tá? Ele vai fazer, porque tem advogado que, convenhamos, né? Eu sou advogado e eu reconheço isso, que tem advogados que realmente não tem esse jogo de cintura, não entendem essa questão, tá? Mas você também, policial militar, agente de segurança pública, você tem que entender que esse artigo existe, tá? E você pode acabar incorrendo em crime de abuso de autoridade se você não deixar o preso conversar com o advogado, tá? Vai conversar? Vai. Fica ali, fica de olho, mantém um contato visual com o preso, até para você manter a segurança do local, tá? Mas não nega, tá? Se, né, em situações muito extremas, por exemplo, tá tendo um quebra-pau aqui, não dá tempo, tem que enfiar o cara dentro da viatura e vazar, entendeu? Aí beleza, aí não tem o que fazer, entendeu? Mas situações controladas, cara, deixa o advogado falar que você vai marcar ponto com o advogado, né? O advogado vai marcar um ponto com você. Beleza? Não que o agente de segurança pública dependa disso, tá? Você tem que fazer o seu trabalho de qualquer outro jeito, tá bom? Mas evitar animosidades, né? Porque pode acontecer de você chegar na delegacia e o advogado já tá lá fazendo um boletim, tá bom? Então, muito cuidado com esse ponto. Próximo, artigo 21, né? Manter o preso de ambos os sexos na mesma cela, ou espaço de confinamento. Isso aqui é ridículo, né? Ter que criminalizar isso aqui é foda, tá bom? Aconteceu lá no Nordeste, não sei onde aconteceu, né? Que a menina ficou não sei quantos dias lá na mesma cela com homens lá, foi estuprada, foi, né? Terrível a situação, tá? Terrível a situação. Então, toma cuidado, né? Isso aqui é mais pra gente de DPEM, né? Que organizam os presos aí, e tomar muito cuidado com isso aqui, que você pode incorrer em crime de abuso de autoridade, tá bom? Ou quem mistura aí, né, adolescente com adulto também, né, tá aqui, ó, criança e adolescente, também não pode, tá, com maior de idade, beleza?
Aqui um detalhe importante, ó. Manter na mesma cela, tá? Cela a gente tá pacificado o que é. Ou espaço de confinamento, tá? Então a gente precisa definir o que é espaço de confinamento, beleza? Então, para o Renato Brasileiro de Lima, que é um promotor de justiça militar, ele define o espaço de confinamento como qualquer outra área ou ambiente não necessariamente projetada para ocupação contínua de presos, mas que venha a receber essa destinação, ainda que provisoriamente, a exemplo de viaturas policiais, tá? Então, corrozinho da viatura ali, a gaiolinha da viatura, encheu de gente ali, né? Ou misturou mulher com homem ali na mesma gaiolinha ali, ficaram um tempo lá, né? Então, ali é um espaço de confinamento, né? Considerado espaço de confinamento, e também você vai poder incorrer no crime de abuso de autoridade, beleza? Então, é precisar conduzir para a delegacia. Às vezes tem 2 homens e uma mulher, né? Tenta levar a mulher dentro da viatura, no banco de trás, né? Não pôr ela na gaiolinha junto com os caras lá, porque pode dar ruim, você pode chegar na delegacia lá e ó, beleza? Então, muita atenção nesse ponto. Próximo crime é invadir ou adentrar clandestino ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio às suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, tá? Então isso aqui é invasão de domicílio, beleza? Fora das hipóteses legais, né, que é flagrante delito, ou às vezes está em perseguição, o cara tá perseguindo o cara para dentro do barraco, cai atrás, entendeu? Você tá em perseguição, é uma hipótese que autoriza, tá bom? Mas é flagrante delito, tá? O flagrante delito a gente vai ver que ele está sendo meio relativizado aí pelo STJ, tá? Esse negócio da autorização também, ó, revelia de vontade do ocupante, tá? Chegou ali, o cara falou, não quero que você entre, não vai entrar. Não força a barra, tá? Porque pode dar ruim para você aqui no crime de abuso de autoridade do artigo 22. Beleza? A pena é de 1 a 4 anos, tá? E incorre na mesma pena quem coage, beleza? Quem coage, né? Quem faz coação, né? Mediante violência ou grave ameaça, ou seja, violência física ou grave ameaça, franquear-lhe o acesso imóvel às suas dependências. Então não dá para forçar a barra, tá? Se você não tem mandado de busca, é uma hipótese de flagrante delito, por exemplo. Só que você não tem as fundadas suspeitas e as fundadas razões que são exigidas, né, pelo Código de Processo Penal Militar, pelo Código de Processo Penal, desculpa, e pela jurisprudência aí do STF, já pacificada, né, que você tem que ter as fundadas razões para poder fazer a adentrar na residência. Se você não tem esses requisitos, mesmo que você ache que tem um flagrante ali, não força a barra, tá? Então tenta por meios legais, tenta fazer um mandado de busca, alguma coisa assim nesse sentido, beleza? Ou reúne mais informações, né, que corroborem que você faça a entrada ali, mesmo que de forma meio forçada, né? Mas você não pode coagir a pessoa nem ameaçar ela, beleza? Então incorre no crime também, ó, quem cumpre mandado, né, de busca e apreensão do domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Tá? Ou antes das 5 horas. Beleza? Então o mandado de busca domiciliar, ele tem um prazo para ser feito, tá? Ele tem um tempo para ser feito. Beleza? Ele não pode ser ele tem que ser feito durante o dia. Assim diz lá o Código de Processo Penal. Ele fala que o mandado de busca domiciliar, busca e apreensão domiciliar, tem que ser feito durante o dia. Aí muito se discute o que seria dia. Tá? O Código de Processo Civil fala que o dia vai das 6 da manhã às 8 da noite. Tá? Das 6 horas, né? às 20 horas, às 8 horas da noite, da tarde, né? 20 horas. Então, o dia iria desse horário até esse horário, tá? Mas há quem diga também que o dia vai das 6 às 18, tá? Das 6 da manhã às 18 horas, beleza? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos nivelar por baixo. 6 horas é pacificado, tá? Há essa discussão. Tem uns que falam que é 8, uns que falam uns falam que é 20 horas, outros falam que é 18 horas, né? Mas vamos pegar pelas 6. Se o policial militar iniciar o mandado de busca e apreensão dele às 5h30 da manhã, tá? Se ele iniciar o mandado de busca às 5h30 da manhã, ele vai fazer a busca do que ele conseguir lá e vai coletar essas provas e vai levar para a delegacia ou para o juízo, tá? Essas provas que foram coletadas, elas são ilegais, são ilícitas, tá? Porque o mandado de busca e apreensão, ele tem que ser feito a partir das 6 horas, não pode ser feito antes das 6 horas. Então, se ele foi feito às 5h30, se ele começou às 5h30, essas provas são ilícitas. Mas o policial não vai incorrer no crime de abuso de autoridade, tá? Por quê? Porque o crime de abuso de autoridade prevê que antes das 5, ele iniciou às 5h30, então ele, né,
para fins do crime de abuso, ele não cometeu o crime, mas aquela prova que ele coletou vai ser ilícita, tá? Então você tem que jogar dentro das regras do jogo, a partir das 6 horas, tá bom? E nada impede também que se estenda, tá? Então, por exemplo, vamos considerar a linha doutrinária aí que fala que a noite começa às 18 horas, tá? Então, se o mandado de busca começar às 18, até às 18, ele tem que começar até às 18, né? Se ele começar 18h01, né, ele já é ilegal, tá bom? Então, se ele começar até às 18 e ele for até às 10 horas da noite, por exemplo, aí beleza, aí você também não vai cometer crime, tá? Porque ele não pode ser cumprido, ele não pode ser iniciado após as 21 horas. Esse teu mandado ele começou às 18, mas terminou às 10 da noite. Aí tá tudo ok, tá? Aí a prova é lícita e você não cometeu nenhum crime. Beleza? Agora, se você inicia ele às 21h01, você já está cometendo crime. E a prova já, por consequência, também já é ilícita. Tá bom? Porque já extrapolou muito o prazo final ali. Tá bom? Então, próximo. Aqui, ó, o parágrafo 2º do mesmo artigo, tá? Do artigo 22. Fala o seguinte: não haverá crime, ó, não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, tá? Ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade de ingresso em residência, né, em razão da situação de flagrante delito ou de desastre. Beleza? É o que eu falo, ó. A fundada suspeita, tá? Então você tem fundada suspeita, né? Artigo 244 do CPP, que a fundada suspeita do quê? Que ali tem alguma situação de flagrância ali dentro, tá? E as fundadas razões, são requisitos que você precisa para ingressar na residência sem mandado judicial, tá? E a qualquer horário também. Beleza? Aí não tem restrição de horário. Se você ingressar dentro dessas hipóteses aqui, aí não há restrição de horário, tá? Desde que você, aqui fala, fundada, tá? Você tem que fundamentar isso. Eu ingressei na residência, eu precisei ingressar na residência por causa disso, e daquilo. Você tem que fazer a fundamentação, beleza? Senão, barro, tá? Vai incorrer em crime de abuso de autoridade ou até um crime talvez mais puxado aí, tá bom? Próximo... Aqui eu trago um pouco das decisões, né? Na verdade é uma decisão só, mas várias notícias, né? 3 notícias, na verdade, da decisão do STJ que determinou o seguinte: o policial ele tem que gravar, tá? A autorização do morador, beleza? Quando o morador não autorizar você entrar, cara, não tenta forçar a barra, não vai para cima, entendeu? Porque você pode incorrer no crime de abuso de autoridade. Quando ele autorizar, tá? Se ele autorizou, mesmo que fora do horário, mesmo que 10 horas da noite, não, ele autorizou eu entrar 10 horas da noite. Vá lá e grava essa autorização, de preferência grava com o celular e pega escrito também, tá? Faz as duas, grava e pega escrito, beleza? Porque estão chegando decisões lá no STJ, tá? De situações parecidas com essa, tá? Que o policial fala, não, ele autorizou a entrada, ele consentiu com a entrada, né? Muito se coloca no boletim de ocorrência, e o morador consentiu com a entrada, tal. Tá, cadê a autorização? Entendeu? Porque daí chega lá na frente, o cara na audiência fala que não consentiu, e daí você vai ficar como? Mas o policial tem fé pública, né? Mas essa fé pública está bem relativizada ultimamente. Beleza? Infelizmente, né? Está bem relativizada. Então pega a autorização, grava, assina, né? Faz o cara assinar ali e pau, vai para cima. Próximo. Inovar artificiosamente no curso da diligência de investigação ou de processo, estado de lugar ou de coisa ou de pessoa com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar alguém criminalmente, tá? Omitir dados ou informações também, ou divulgar dados ou informações incompletos, tá? Isso aqui é aquele famoso plantar prova, né? Pôs uma coisinha no lugar, né, que não era dela lá para incriminar alguém, entendeu? Vai incorrer no crime de abuso de autoridade, além de outras sanções também que podem ser cabíveis aí. Beleza? Pena é de 1 a 4 anos. Podem perceber que nenhuma pena agora ainda passou de 4 anos, tá? E nem vai passar, beleza? Porque todas as penas da lei são até 4 anos. Tá? Artigo 24. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido. Cara, isso aqui é uma piada, né? Não precisa nem estar na lei isso daqui, né? O que é essa situação? Cara, às vezes a polícia precisa entrar em confronto, né? Infelizmente, com pessoas que não estão dispostas a serem presas, né? E na maioria das vezes, né, não são todas, infelizmente também não são todas, mas a maioria esmagadora de vezes, o cara que confrontou com a polícia leva a pior, morreu,
Tá ali caído no local, já morreu. O policial vai lá, cata esse cara, leva pro hospital e constrange ou tenta forçar alguém do hospital, um enfermeiro, um médico, alguém a receber esse cara ali e fazer um tratamento nele, sendo que o óbito já está constatado. Não pode, né, cara? Ah, mas quem constata o óbito não é o policial, é o bombeiro, ou é o próprio hospital e tal. Mas se você trocou o tiro ali, o cara, né, tem situações que você já viu, já era, né? Ali foi, entendeu? Não tem o que fazer que esse cara aqui morreu, tá morto, né? Não é pegar o cara e levar, entendeu? Ah, não, dá para atender ainda, ou a gente tentou socorrer. Não, se morreu, deixa o cara lá, entendeu? Ah, mas por que você não tentou socorrer, não levou ele? Eu falei, não, eu não levei porque a gente já tinha constatado o óbito dele e, né, pelo crime de abuso de autoridade aqui, no artigo 24 da lei, eu não posso tirar ele do local e levar para o hospital, entendeu? Beleza? Então deixa o cara lá, deixa o rabecão vir buscar ele, tá? A pena também é de 1 a 4 anos, tá? Além da pena correspondente à violência, ou seja, às vezes pode cair num vilipêndio de cadáver aqui, enfim, o negócio pode evoluir muito, né? Então, morreu, viu que morreu? Deixa o cara lá, tá bom? Tenta jogar ele na viatura e socorrer não, porque se ele já tiver morto, tá? Se ele tiver com vida ainda, lógico, você tem um dever legal até de levar ele, entendeu? Mas se ele chegou, por exemplo, morreu na viatura, né, dentro da viatura, chegou no hospital, né? Vou dar um outro exemplo, né? Ele morreu dentro da viatura, a caminho do hospital. Chegou no hospital, você quer obrigar o médico lá a receber o cara. Então também não pode, tá? Se ele morreu lá, aí você tem que tomar as medidas de praxe, entendeu? Chamar o ML, chamar alguém para poder fazer o recolhimento desse corpo. Não, mas não tentar forçar alguém do hospital a receber ele lá dentro, entendeu? Para depois, sei lá, dizer que ele não morreu na viatura, morreu lá dentro, entende? É essas condutas que estão tentando ser mitigadas e excluídas aqui nesse crime. Beleza? Próximo artigo. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor, acesso aos autos de investigação preliminar. Tá. Negar ao advogado acesso a documentos que já estão documentados ali, já estão sedimentados, né? Tanto no inquérito policial, qualquer investigação preliminar, ou termo circunstanciado, né? O TCIP, né? A Polícia Militar, por exemplo, o advogado compareceu ao batalhão da polícia e solicitou cópia do boletim de ocorrência que foi lavrado lá no batalhão. Ah, não vou dar, não posso dar, se quer boletim de ocorrência tem que ir lá na delegacia. Você tem que dar, tá? Se ele foi lá e pediu, né? Se ele for alguém com procuração, né? Na verdade, o código da OAB, né? Determina que mesmo sem procuração, você pode fazer essa solicitação, tá? Mas os advogados, como de praxe usual, sempre pegam procuração, apresentam ela até para não ter esse problema, né? Mas se ele pedir, solicitar, você tem que fornecer essa cópia, tá bom? Ressalvados, aqui tem uma exceção, né? Ressalvado o caso, né? O acesso de peças relativas a diligências que ainda estão em curso, ou seja, se a delegacia de polícia, por exemplo, né? A Polícia Civil estiver realizando alguma diligência importante para aquele inquérito policial e essa diligência está sob sigilo, né? Às vezes é uma diligência para encontrar um sujeito, para prender alguém e tal, então o advogado quer cópia do inquérito, Não, eu não posso dar, porque tem uma diligência em aberto, né? E o sigilo dela é imprescindível para o sucesso. Então, só depois que a gente terminar essa diligência, daí vai ter acesso total ao inquérito policial, por exemplo, né? Falando de inquérito policial. Beleza? A pena é de 6 meses a 2 anos, tá? Próximo, artigo 33. Exigir informação, cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir da obrigação. Aqui é a carteirada, a famosa carteirada, tá? Dei carteirada, não pode dar carteirada, tá? Exigir de alguém a vantagem. Não, você tem que fazer isso aqui porque eu sou policial militar, você tem que fazer isso para mim, tá? Não pode. Porque eu sou guarda municipal, não pode fazer isso, tá? É a famosa carteirada, tá? É crime de abuso de autoridade, beleza? Pena 6 a 2 anos. Opa! Artigo 38. Então, o artigo 38 faz o seguinte: antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as operações de formalizada a acusação. Aqui é aquela famosa, né? Tá investigando e já solta nota, né? Dizendo que tô investigando fulano de tal, ele tá sendo indiciado, blá blá blá. Tomar cuidado, tá?
para você não antecipar a culpa nessas situações, porque você pode incorrer no crime de abuso de autoridade e a pena vai de 6 meses a 2 anos, tá? Então, divulgar a imagem da pessoa, divulgar informações sobre ela, dizendo que ela é o suspeito e tal, isso pode criar uma antecipação de culpa, né? Já falar, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, ó, inclusive de rede social, tá? Atribuição de culpa antes de concluir a apuração e formalizar a acusação, né? Então você não pode atribuir culpa a alguém antes de formalizar a acusação. Então tá investigando alguém, fica na miúda, tá? Mesmo que você coloque lá, não, é suspeito, não. Deixa quieto, a hora que formalizar a acusação, aí você revela o nome da pessoa, tá bom? Então, toma cuidado com isso daí. E é isso. Deixar meu obrigado aí pela atenção, né? O vídeo aí tá ficando um vídeo comprido, mas eu acho que deu para passar todos os pontos ou os artigos que eu reputo aí necessários para você entender e ver como é que funciona, tá? Lembrando que a aplicabilidade dessa lei do abuso de autoridade, ela se torna, ao meu ver, pelo menos, bem difícil de se configurar, né? Porque precisa daquela questão do dolo específico, tá? Então é muito difícil, comprovação, é muito subjetivo esse negócio do dolo específico. Beleza? Mas você, agente de segurança pública, dá uma lida na lei, tá? Tem vários outros artigos lá, é bom conhecer todos, tá? Os outros artigos que eu não coloquei aqui, né, que eu coloquei só uma parte. Os outros são artigos que a gente, alguns visivelmente a gente vê que são para pessoas, autoridades como juízes, promotores, né? Lógico que não coloca lá o juiz que fizer isso, não. Vai colocar sempre de forma genérica, o agente público, né? Mas a forma como o crime é construído, você vê que claramente para tentar punir aí, pelo menos tentar punir algumas condutas de juízes, promotores, enfim. Beleza? E é isso aí, deixa o meu abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.